Sinais de que seu corpo está inflamado. Então, nesse vídeo vocês vão entender o que é uma inflamação aguda, o que é uma inflamação crônica, como que você trata e como que você previne. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você está chegando aqui agora, se liga que toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E em pesquisas aí, pela própria plataforma do YouTube, eu vi que esse tema de inflamação é uma coisa muito pesquisada. E ainda que gera muitas inseguranças, incertezas em relação a meu corpo está inflamado, eu preciso fazer um detox, eu tenho deficiência de vitaminas e é isso que eu preciso fazer para tratar? Então vamos nessa que eu vou tentar explicar aqui para vocês. Eu sempre gosto de fazer analogias, então interpretem que o seu corpo, você, é como se fosse um castelo. Você tem a sua fortaleza. Nessa sua fortaleza você tem os muros, você tem o portão e você tem os seus soldados que garantem a sua defesa, tá? Esse contexto a gente chama isso de imunidade. Você pode ter invasões. Essas invasões dos exércitos podem vir de invasões por vírus, bactérias, fungos, substâncias químicas como álcool, cigarro, enfim. O que é que causa um desbalanço, um desequilíbrio entre a sua defesa, a sua capacidade de resistir à invasão. Que imunidade, traduzido, é exatamente isso. É esse processo de inflamação crônica, tá? Inflamação é uma coisa boa. Quando você tem um corte, quando você tem uma infecção, você ativa suas células de defesa para expulsarem, para eliminarem aquele organismo invasor. E isso em um contexto agudo, no contexto do agora. Mas quando você tem um desbalanço, uma inflamação crônica, você começa a ter mais prejuízos do que benefícios nesse contexto de defesa. Mas Danilo, qual é a base que meu corpo tem para gerar uma inflamação crônica? Gente, existe uma doença muito prevalente e que dificulta todo esse contexto de defesa, chamada de obesidade. O que a obesidade faz? Vamos nessa. Imaginem que o seu castelo, você tem por zonas 10 soldados. Cada uma dessas zonas. Aí o que acontece com a obesidade? Você aumenta o tamanho desse seu castelo, mas você não necessariamente aumentou a concentração, a quantidade desses soldados. Na verdade, você deixou isso mais diluído. Se você deixa zonas desprotegidas, você facilita o mecanismo de invasão. Então você fica mais suscetível a adoecimentos. Tá bom? Isso é um contexto. E o que acontece para que você mantenha esse castelo e esses soldados em uma boa harmonia? Você precisa treinar esses soldados. Então, esses soldados precisam de exercício físico. Você precisa ter uma boa oferta de nutrientes para esses soldados. Então, você tem uma boa oferta de água, carboidratos, proteínas. Vocês precisam deixar seus soldados bem alimentados. Esses soldados precisam de bons volumes de sono, porque quando tiver o embate, ele precisa estar bem descansado, tá certo? O que acontece nesse contexto de obesidade? Você dificulta a oferta, dificulta o acesso de nutrientes. Se você tem obesidade, você não faz exercício físico, você não está treinando os seus soldados para eles ficarem mais ativos, para eles ficarem alertas. Por quê? Quando você tem um sinal de invasão, você tem aqueles carinha, que ficam com as flotinhas avisando que vai chegar alguma invasão. Então esses sentinelas, eles ficam com tempo resposta mais prolongado. Então fica mais tempo para que o seu corpo perceba que você está sobre uma invasão. Isso tudo junto cai a imunidade. Cai a sua capacidade de resistir a processos de invasão. E aí, a obesidade, você tem um limiar, que a gente chama de limiar basal, que é esse limiar inflamatório. Quando você tem uma inflamação aguda, você dá um pico de célula de defesa, pico de invasão. Você teve lá uma invasão do exército inimigo, quebrou seu muro,
sua pele, né? O muro é a pele, basicamente isso. E aí começou aquela porrada, aquele embate, tal, aquelas guerras que foi, e você ganhou, você venceu. Mas fica as lesões, ficam aquele processo que você precisa reconstruir. Isso aqui você teve o pico. Mas quando você tem, por exemplo, basicamente eu estou falando de uma obesidade, mas se você tem um diabetes tipo 2, que não está bem compensado, se você tem um processo de pressão alta, que não está bem tratado, isso tudo vai também acontecer nessa mesma ideia, nessa mesma ideologia. E não à toa, pressão alta descontrolada, diabetes tipo 2, caminham em conjunto com pacientes com obesidade. Então a gente tem que ver a base de tudo, a raiz do problema, que começa, né, aquela árvore que vai ramificando e vão os galhos, os problemas também. Então o que a gente tem que fazer? Cortar o mal pela raiz. Se você trata esse contexto aqui de obesidade, se você otimiza uma relação de massa muscular para cima, massa de gordura para baixo, você reduz esse tamanho da fortaleza, você mantém os seus soldados bem nutridos, você mantém os seus soldados ativos, você melhora o seu padrão de sono, isso tudo aumenta a sua imunidade. O vídeo era falando sobre inflamação. Inflamação tem uma total correlação com imunidade, porque esse processo inflamatório, esse limiar que a obesidade faz, você fica um inflamado crônico. Você fica em estados constantes, estados permanentes de alerta. E aí tem umas interleucinas anti-inflamatórias, aumento de TNF-alfa, coisinhas que vão basicamente ter relação com estressar, certo? Por quê? Quando você está em um processo de iminente invasão, os seus soldados eles ficam mais tensos, ficam mais alertas, que eles estão preciso combater alguma coisa que vai vir para o caminho. Só que se você se mantém em esse estado constante de alerta, isso dá uma estressada, né? De fato. E aí essa estressada vai cansando os seus soldados. Então tudo isso, pessoal, tem um efeito negativo na sua capacidade de resistir a invasões, nessa capacidade de imunidade, nessa sua capacidade de se defender, tá? E aí, pessoal, para deixar isso mais claro, mais palpável para vocês, quais são as práticas que vocês podem ter para combater essa inflamação, para não deixar que seu corpo perca a capacidade de se defender dessa parte invasora? Tripé saúde, tripé performance. Eu venho falando isso diversas vezes aqui nos vídeos. Exercício, nutrição, sono. Se você tem um bom padrão da prática regular de exercício físico, se você faz uma boa oferta de nutrientes, se você tem um bom padrão de sono, você vai estar com uma boa relação entre tamanho e concentração. Além disso, seus soldados vão estar mais ativos, vão estar mais capazes de combater tanto os invasores externos quanto os próprios internos. Às vezes tem umas briguinhas, umas coisinhas dentro do seu próprio corpo que dão uma desbalanceada nesse contexto aí de defesa, tá? E aí, para responder aquele questionamento lá do início do vídeo, quais são os sinais que seu corpo está inflamado? Dores articulares, obesidade, uma má relação de massa muscular por massa de gordura. Você tem um maior desgaste da articulação, você tem maior sobrecarga. Então o processo de osteoartrite de joelhos, dores lombares, isso sinaliza que você está com a má relação entre tamanho, concentração e atividade dos seus soldados. Você tem doenças em conjunto com essa parte de obesidade, pressão alta, diabetes, osteoporose, perfil de colesterol que fica alterado. Existem alguns marcadores como ferritina, TGO, TGP, que são coisas que a gente dosa no sangue, que podem estar relacionados com esse contexto de inflamação. E aí, gente, diferente de tudo que estão te vendendo aí, não é porque você tem falta de vitamina, não é porque você precisa fazer suco detox, protocolos de desinflame, é porque você precisa corrigir sua base, melhorar sua relação de massa muscular por massa de gordura, melhorar a sua oferta do seu padrão alimentar. Então uma mensagem aqui: descasquem mais e desembalem menos. Produtos processados, ultraprocessados, coisas que vêm em pacotinho, vão ter uma pior oferta de nutrientes para os seus soldados. Você ter um volume de sono
inadequado, ter um padrão de descanso que não seja suficiente para o seu soldado ficar ativo ali na hora do combate, certo? As coisas são mais simples do que a gente precisa. Obviamente, se você tem alguma queixa de cansaço, queda de cabelo, irritação, alterações de humor, ciclo menstrual que ficou alterado, busquem uma ajuda profissional. Vocês precisam ter um auxílio nesse processo, tá? E aí, se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece de deixar seu like. Tem alguma dúvida, sugestão de tema, joga aqui nos comentários, vamos ter esse bate-papo. Não esquece de ativar o sininho, faz a inscrição aqui no canal e vamos pro próximo.